A LGPD é a lei que visa proteger os dados pessoais. Ela estabelece regras para o tratamento, protege a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas. O que são dados pessoais? A lei caracteriza como informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. A lei estabelece os dados sensíveis, que são dados que merecem especial atenção, como origem racial, étnica, religião, opinião política, dado genético biométrico, dados referentes à saúde, vida sexual, filiação a sindicato. A lei divide entre categorias quem interage com os dados. Controlador é quem toma as decisões referentes aos dados. Operador é a pessoa que realiza o tratamento. Titular é a quem se refere os dados, a pessoa física. Mas o que é o tratamento? É toda operação realizada com dados, como coleta, classificação, utilização, reprodução, processamento, armazenamento, eliminação, dentre outros. A lei estabelece que deve haver consentimento do titular, que é a manifestação livre que concorda com o uso do dado para finalidade específica determinada, podendo ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular. O titular terá acesso às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara e adequada conforme a lei. O tratamento possui alguns princípios. Dentre os princípios, focaremos em aspectos com grande relação com a segurança da informação. O princípio da segurança determina que os agentes de tratamento obrigam-se a garantir a segurança da informação em relação aos dados pessoais. O princípio da prevenção é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude dos dados pessoais. A responsabilização e prestação de contas é a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular. Nesse contexto, temos o encarregado, também chamado de DPO, que é um canal de comunicação entre o controlador, o titular e a ANPD. A ANPD é o órgão da administração pública que tem como função zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. A LGPD foi criada para que o indivíduo tenha controle sobre seus dados pessoais e saiba como esses dados são tratados por organizações. Códigos maliciosos, também conhecidos como pragas ou malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em equipamentos como computadores, modems, roteadores e dispositivos móveis. Independente do tipo de tecnologia utilizada, um equipamento conectado à rede pode ser infectado ou invadido. Um atacante pode instalar um código malicioso após invadir um equipamento ou explorando alguma vulnerabilidade existente nos programas nele instalados. Após infectar o seu equipamento, o atacante pode executar ações como se fosse o usuário, como acessar informações, apagar arquivos, criptografar dados, conectar-se à internet, enviar mensagens, infectar, invadir e atacar outros computadores. O usuário pode sofrer chantagem para não expor seu dado. Quanto mais informações um atacante tiver, mais convincente ele será e mais facilmente enganará outras pessoas. Os principais tipos de ataque são o vírus, que é um programa ou parte de programa normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. O cavalo de Troia, o Trojan, também chamado, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas sem o conhecimento do usuário. O ransomware é um programa que torna inacessível os dados armazenados no equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário.
Bot é um programa que possui mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots. Spyware é o programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Screenlogger é um tipo de spyware usado para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais disponíveis principalmente em sites de Internet Bank. Keylogger é um tipo de spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do equipamento. Adware é um tipo de spyware projetado especificamente para apresentar propagandas. Phishing é o golpe do site falso. Um golpista cria um site falso similar ao original e induz clientes a fornecerem dados pessoais e financeiros achando que estão no site verdadeiro. Esses sites são através de links que os golpistas enviam de forma a, como o nome diz, pescaria a diversos usuários para ver se algum cai nesse golpe do site falso. A melhor prevenção contra os códigos maliciosos é impedir que a infecção ocorra, pois nem sempre é possível reverter as ações danosas já feitas ou recuperar totalmente os dados. Por isso, o ideal é investir em treinamento e em campanhas de conscientização. Vamos abordar algumas formas gerais de defesa que abrangem empresas e colaboradores, como, por exemplo, utilizar programas sempre originais, ter as versões mais recentes dos programas instalados, utilizar e manter atualizados mecanismos de segurança, como antivírus, firewall. Verifique sempre a origem dos arquivos recebidos antes de abri-los ou executá-los. Baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis. Evite executar simultaneamente diferentes antivírus, pois eles podem entrar em conflito. Seja cuidadoso ao clicar em links. Não considere que mensagens vindas de conhecidos são sempre confiáveis. As contas podem ter sido invadidas. Wi-Fi e Bluetooth somente quando for utilizar e desabilitar após o uso. Dê preferência a aplicações e protocolos que ofereçam criptografia, como HTTPS para conexões web, PGP para e-mails, SSH para conexões remotas ou ainda VPNs. Use senhas bem elaboradas, altere o nome da rede, evite usar dados pessoais ou nomes associados ao fabricante ou ao modelo, pois informações como essa podem ser associadas a possíveis vulnerabilidades já existentes. Armazene dados sensíveis em formato criptografado. Habilite, quando disponível, notificações de login, verificações em 2 etapas. Esteja atento e avalie com cuidado as informações divulgadas em suas páginas da web, rede social ou blogs. Elas podem ser usadas em golpes de engenharia social. Considere que, quando online, você está em local público, que tudo que você divulga pode ser lido ou acessado por qualquer pessoa. Verifique se as permissões necessárias para a instalação de aplicativos são coerentes com as funções do aplicativo. Faça backup, que é a cópia de segurança, regularmente. Ele permite que você recupere seus arquivos em situações inesperadas, como em acidentes ou infecções. Mantenha os backups desconectados do sistema. Procure reduzir a quantidade de informações online que possam ser obtidas sobre você. Quanto mais informações você disponibiliza na internet, mais difícil se torna preservar a sua privacidade. Algumas sanções são aplicadas pela ANPD aos agentes de tratamento em caso de descumprimento da norma, como advertência com prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, ou até mesmo eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Diante das punições, nós vemos a importância do encarregado, o DPO, enquanto funcionário, pessoa física ou empresa contratada com essa função para adequar a empresa,
porque o encarregado conhece tecnicamente os métodos de defesa e ataque e tem repertório e conhecimento para conscientizar os colaboradores. Em resumo, ele vai auxiliar na mudança da cultura organizacional. A LGPD nos dá o direito de saber exatamente como os dados são tratados, quais são os dados coletados e por que e com quem eles são compartilhados. Ela traz segurança jurídica, a era em que os dados são considerados o novo petróleo. Caso a instituição responsável pelo tratamento de dados não cumpra algo da lei, cada usuário tem o direito de abrir uma reclamação junto à ANPD, através de link que estará na descrição do vídeo. Por fim, é uma mudança de cultura que precisa ser trabalhada na mentalidade de cada empregado e de cada empresário, a cultura do direito à privacidade e da segurança de seus dados pessoais.